Olá pessoal, professor Jacinto Costa. Hoje no nosso programinha Conversando sobre Citologia vamos falar de metaplasia. Isso para atender a vários pedidos que recebi sobre tópicos, sugestões de tópicos. E Conversando sobre Citologia é um programa que atende aos pedidos. E agora vocês vão poder acompanhar a historinha da metaplasia. Vamos lá! Metaplasia escamosa. Metaplasia escamosa é uma coisa que você observa nos epitélios. Por quê? Porque há uma necessidade de células embrionárias fazerem manutenção desse epitélio e ficar ali repondo células. Isso é um processo normal, isso acontece normalmente. Porém, se você superestimular essa estrutura, vai começar a ter uma metaplasia escamosa assim acentuada, digamos. Mas isso vem por quê? Vou explicar. Primeiro, esse epitélio glandular mucíparo, ele vai se transformar para epitélio escamoso. Então ela passa por fases, né? Quando essa modificação é completa, a gente chama de matura ou madura. Quando a modificação é incompleta, imatura. Certo? Então são dois mecanismos que levam a isso. Um, por epitelização, com o crescimento do epitélio escamoso na zona da união, ou por proliferação de células de reserva, que se diferenciam para formar epitélio escamoso. Por isso que a gente tem a metaplasia escamosa. Então vamos ver como é que é isso. Antes de ver o que é isso, eu preciso entender o que são células de reserva, que são aquelas células de origem embrionária que eu falei. Ela produz células que vão substituir lá o epitélio, que pode ser de uma substituição basal, normal, fisiológica, ou pode ser por uma questão de necessidade, vamos supor, inflamação intensa. Então essa inflamação está lá destruindo epitélio, agredindo epitélio, injuriando epitélio. E aí você precisa proliferar para poder repor isso. Então essas células de reserva, elas vão começar um trabalho em cima disso, certo? Então elas são menores do que as células parabasais, são redondas ou ovais, ocasionalmente triangulares. Núcleo é bem delineado, ele é grande, uma relação que a gente chama núcleo citoplasmática alta, ou seja, tem muito núcleo para pouco citoplasma. Um nucleolo ou cromocentro, depois a gente vai falar bastante sobre isso e diferenciar bem. E muitas vezes pode ser confundido com histiócito. Importante salientar que você dificilmente vai ver células de reserva em um material de citologia que não tenha sido estimulado algum tipo de procedimento que tenha agredido o epitélio. Então essas células de reserva, elas estão aqui representadas, são células que têm alta relação núcleo-citoplasma, como vocês estão vendo. Então são células que dificilmente você vai observar numa rotina. Então eu boto aqui porque a gente precisa, como citologista, entender tudo isso aí. Então, o que é que acontece? Como é que isso acontece? Então, essa metaplasia escamosa, ela tem origem com essas células de reserva que eu falei. O que é que vai acontecer? As células vão se hiperplasiar, porque, por exemplo, se eu tenho uma célula de reserva, ela entra em mitose, formo duas. Se eu tenho várias células de reserva, eu tenho uma capacidade de produzir mais células. Aí o que acontece? Eu pego, ao invés de produzir logo a célula de metaplasia, não, eu hiperplasio, eu aumento a população de células de reserva. Aumentando essa população de células de reserva, depois eu vou ter o quê? Uma grande quantidade de células para recuperar, porque cada célula de reserva daquela vai se multiplicar. Então, como é que você reconhece a metaplasia? A gente reconhece células de metaplasia por pontes intercelulares. O citoplasma dela é denso. Ela pode apresentar vacúolos, principalmente no período em que ela já está na fase final. E heterocromatina, onde eu vou encontrar também cromocentro. Vou mostrar porque fica melhor vendo. Tem mais alguns detalhes, vou mostrar aqui.
essa imagem, ela está numa sequência de amadurecimento. Então, as células em metaplasia escamosa imaturas, ela tem essas pontes, ó. A gente chama de prolongamentos também. Por elas serem assim, como se fosse uma célula bem primitiva e cheia de prolongamentos, os americanos deram um nome a ela de, por incrível que pareça, aracnoides, vem de aranha. Bom, eu não gosto muito de usar esses termos, eu só acho que são células com prolongamentos. Veja que aqui, ó, o citoplasma bem denso. Tem uma outra característica dela também. Os núcleos são bem grandes, tá vendo? Ó? São grandes. Essas células têm atividade. E aí o que acontece? Ela vai perdendo esses prolongamentos. Veja aqui, ó. Mas eu ainda tenho prolongamentos. Não tanto quanto essa. Mas eu vou encontrar, ó. Depois elas vão cada vez mais tendendo a ficar sem as pontes, ó. Ó as pontes aqui, ó. Tá? Em alguns momentos parece que ainda estão interligadas, ó. Então, o citoplasma denso, o núcleo grande, escuro porque tem muito material, então a hematoxina cora muito forte. Os nucleolos são possíveis de serem vistos. Aqui são polimorfos, né? E aqui veja que as células ainda têm um pouquinho de citoplasma, tem vacúolos, ó, e pontes ainda. Então a tendência é que elas fiquem parecidas com a célula intermediária, escamosa. E aí, ó, aqui é uma fase intermediária, você vê, ó, também é lá do meu livro, você vê, ó, prolongamentos, ou seja, as pontes, né? Aqui também, ó, os núcleos grandes, núcleos evidentes, que polimorfos e tal. Então, células em metaplasia escamosa, células em metaplasia escamosa. Essa aqui está bem redondinha já, tá vendo? Mas ainda tem uma ponte aqui, citoplasma bem denso. Quando a gente vem para esse último estágio, ó, quando eu disse a vocês, eu posso ter metaplasia escamosa matura ou madura. Então, eu tenho essa célula aqui, ó, praticamente uma célula intermediária. E você verifica que ainda o citoplasma está denso. A célula intermediária não tem um citoplasma tão denso. Vamos comparar? Olha a célula intermediária aqui, ó. O citoplasma está ficando clarinho. Então isso é uma escamosa normal que amadureceu e o citoplasma está claro. Veja aqui também, ó. Tem algumas ainda mais escurinhas, ó. Tá vendo, ó? Citoplasma translúcido. Olha só, isso são os prolongamentos, ó. Prolongamentos. Tudo isso aqui são células metaplásicas, todas. Eu tenho aqui, ó, polimorfos, um estiócitozinho aqui, polimorfo, ó, células escamosas, uma superficial, na realidade o citoplasma, né? Aqui, ó, intermediária. Mas vamos centrar nessa aqui. Tem algo que ficou aqui um pouco mais para cima, atrapalhou um pouquinho. Mas esquece, vamos falar das células. O que que tem nessas células tão em especial nessas células em metaplasia? Eu vou ter as pontes, geralmente ligando uma célula a outra, e isso é o sinal melhor de todos, o melhor sinal para você dizer que é metaplásica. Qual é o segundo? Citoplasma denso, ó. Denso, às vezes um pouco com microvacúolos, né? Com vacúolos pequenos, com áreas mais claras, tá? E um núcleo grande, gente, que muitas vezes dá a impressão que é atípico. Olha para cá. Então, essas pontes são a nossa ajuda, além do citoplasma denso, núcleo grande. Células metaplásicas têm nucleolo, tá? Às vezes o núcleo fica muito escuro e você não vê o nucleolo, ok? Você não vê, mas tem nucleolo. Nessa outra foto com uma coloração um pouco diferente. Mudou a coloração, mas para mim não teve problema algum. Eu continuo vendo as pontes, eu continuo vendo um citoplasma às vezes borrado, ó, tá? Um núcleo muito grande. Isso significa o quê? Uma alta relação núcleo-citoplasma, tá? Então eu tenho aqui polimorfos, tá? Eu tenho um núcleo perdido aqui, deixa ele de lado, ele não está trazendo nenhuma informação boa pra gente. E ó, a cromatina mais grosseira, nucleolos evidentes, tá vendo? Ó? Então, células em metaplasia escamosa imatura, né?
Sempre quando eu tiver essas pontes, esses prolongamentos grandes, eu vou dizer que essa célula é imatura. Por quê? A tendência dela, como a gente já falou, não é aumentar o tamanho do citoplasma, diminuir essas pontes e ficar separada, parecendo uma célula intermediária um pouco jovem. Então, esse é o caminho dela. Quando ela chegar nessa etapa, aí sim, ela é uma célula madura. Olha agora, é aquilo que eu falei, ó. Ela está perdendo os prolongamentos, tá vendo? Mas ela ainda tem pontes aqui, ó. Aqui, ponte, gente, esse nome foi dado, na realidade, por conta dessa união, ó. Olha aqui. Mas os núcleos continuam grandes, a cromatina está ficando um pouquinho mais clara, tá vendo? Porque ela está amadurecendo. Essa célula, ela se transformou, né? Veio lá daquelas células de reserva que sofreram hiperplasia e agora elas se tornaram células com características, né, fenotípicas escamosas. Olha os nucléolos. Até os nucléolos diminuíram mais de tamanho. Ó. Está significando que o processo de recuperação desse tecido está acontecendo. As coisas estão acontecendo aí, tá bom? Uma célula superficial aqui, outra aqui. Olha o núcleo da superficial, tá vendo? O núcleo clássico dela está um pouquinho aumentado, tá? Aqui está um pouquinho mais próximo da realidade.